desobedeceu até a morte. Humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque essa noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota,
que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali, sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Vamos cantar o refrão do Salmo mais uma vez, para nos ajudar nessa meditação.
São Paulo diz que nós precisamos tomar cuidado para não pregar outro evangelho. Isso chama muita atenção, porque São Paulo diz que existe um outro evangelho, é porque existe o evangelho certo e esse que é um outro. E se ele diz que, tradicionalmente nós dizemos que esse outro evangelho que Paulo diz são as heresias, aquilo que é pregado como heresia. Isso é muito importante para nós, porque se nós entendemos bem o que Paulo está dizendo, uma coisa precisa ficar certa na nossa cabeça: existe uma lógica que é só de Deus, e que todo católico sabe disso. Olha, quando você senta nessa igreja, aqui nesse lugar, você não está dizendo assim: ah, eu concordo com Jesus, eu concordo com o que ele fala. Você não está dizendo isso. Muito pelo contrário. Apesar de que muitos de nós que estamos aqui, nós pensamos assim: eu concordo com ele, ou eu gosto das explicações dele, ou Jesus me entende. Mas isso tudo é o outro evangelho que Paulo diz. Quando você senta aqui, você está dizendo para você mesmo que existe uma pessoa chamada Jesus Cristo que é Deus. E isso é muito importante. Quando Pedro chega perto dele e aí faz uma enquete lá sobre Jesus, e aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Jesus diz: muito bem, Pedro, quem te revelou isso foi o Espírito Santo. Quando Marta, agoniada com a morte de Lázaro, ela chega lá e Jesus começa a conversar com ela depois de 4 dias da morte do homem. Ele diz: você não acredita? E ela diz: eu sei, eu acredito na vida eterna após essa vida. Ele diz assim: mas você não acredita em Deus? E ela diz: eu acredito na próxima vida. E Jesus diz para ela assim: olha aqui, eu sou Deus. Quando Filipe diz para ele assim: mostra-nos o Pai na última ceia, o que Jesus responde? Quem me vê, vê o Pai. Quando nós sentamos aqui, nós estamos dizendo que Jesus é Deus. E se nós estamos dizendo que Jesus é Deus, filho, não é para você concordar com Ele ou achar. Não, você está dizendo que isso que Deus fala, mesmo que eu não concorde, é verdade. Ele é Deus. Um dia eu estava assistindo um debate na Câmara dos Deputados, e um deputado que deve ser católico, o evangelho, não conheço quem é, e ele estava dizendo, e aí estava acontecendo um debate, e aí um outro deputado perguntava assim: mas por que você não concorda com isso? Ele dizia: porque Jesus não concorda com isso, porque o evangelho não concorda com isso. E ele dizia assim: mas você não pode vir aqui e dizer que Jesus não concorda, você não pode trazer a religião para cá. E eu entendo o coração daquele deputado. É porque para ele, se está contra o evangelho, se Jesus fala, mesmo que for difícil, dolorido, é Deus que está falando. Olha, hoje você vai ver Jesus pegando uma jumentinha e entrando com um jumento na cidade. Todo mundo ficou preparado com palmas na mão. Sabe por quê? Sabe por que o povo ficou com palmas na mão? Porque quando o imperador vinha, eles levantavam palmas. Todo mundo ficou preparado com palmas na mão. Vem aquele homem montado numa jumenta. Olha, jumento é um animal de serviço. Só montava jumento os mais pobrezinhos, que ia trabalhar. Quando vem um rei, ele tem que vir de cavalo. Cavalo era um animal da realeza. Ele vem de jumento. Aquele povo todo preparado, pensa na frustração. Aquele povo todo preparado com palmas na mão. Pensa a frustração. Aquele homem entra com um jumento. Como é que termina o evangelho? É verdade, o povo dizia: ele é um profeta. Ele é um profeta. Na verdade, o povo olhou para aquilo e falou assim: nossa, é bonito o que ele está fazendo, mas ele é só um profeta. Ele não é Deus. Ele
não é rei, não é Deus, isso não serve para nós, até porque esse mesmo povo que levantou a palma, depois gritou, como nós fizemos aqui para lembrar aquela época, crucifica-o. A mesma coisa, o povo que levantou a palma, crucificou ele por quê? Porque olhava para ele e falava assim, não é bem isso que nós esperávamos. Jesus, ele escolhe o jumento, ele vai lá, fala para os discípulos, Jesus ele não se molda ao que você pensa que é. Jesus ele faz do jeito dele e você tem que se moldar ao jeito dele. Ele faz do jeito dele e você tem que se moldar ao jeito dele. E nós, a começar do padre, temos uma dificuldade muito grande com isso. Nós queremos que Jesus ou Deus nos explique tudo, mas nós não queremos que Ele nos transforme. Nós queremos que Ele nos explique, e Deus não vai te dar explicação nenhuma, mas Ele está disposto a te transformar. Ele está disposto, se você se coloca no caminho dele, Ele está disposto a te transformar. Por isso que muitos religiosos sucumbem. E quando o padre fala religioso, é o povo. Muitas pessoas religiosas sucumbem à religião, porque elas vão para a religião buscando explicações. Elas vão para a religião buscando paz interior. Elas nunca vão para a religião buscando a cruz de Cristo. Hoje de manhã eu dizia, mandei o povo olhar, os idosos, tinha umas 2.000 pessoas aqui de manhã, tinha gente lá na rua, e quem estava em pé? Os idosos. E quem estava sentado? Os jovens. É o povo que quer explicação, mas não quer ser transformado. Olha, nunca passou pela minha cabeça eu entrar num ônibus, num lugar, ver um senhor e uma senhora de pé e eu sentar e eles ficarem em pé. Nunca passou pela minha cabeça. Sabe por que isso nunca passou pela minha cabeça? Porque eu já descobri que Ele me transforma. Muitos dos vocês que estão aqui já conversaram comigo, e muitos dos vocês aqui vieram, sabe falar o que para mim? Não aguento, padre, não vou dar conta, não tem jeito. Eu não aguento, eu não consigo, eu não posso, eu não faço. Que ódio que eu tenho disso, meu Deus. Um ódio muito bom, porque dessas coisas tem que ter ódio. É muito pelo contrário. A cruz de Cristo está dizendo outra coisa para você. Está dizendo que você pode, que você consegue, que você pode, mas é você que escolhe. É você que escolhe vir aqui na igreja, e ao invés de prestar atenção no que está acontecendo, você escolhe ficar brincando com a criancinha. Ai, que bonitinha, não sei o que. Entrou e saiu e está brincando com a criancinha. É você que escolhe dizer que não pode, que não consegue, que não vai ter jeito. O seu Deus é um Deus de cruz. Você precisa entender isso. Seu Deus é um Deus da cruz. É um Deus do serviço, é um Deus que serve. E como eu queria que você se colocasse diante de Jesus e dissesse assim: me transforma, Senhor. Eu preciso entrar nessa forma que é a sua, mas eu não consigo. Eu quero a minha forma, eu quero do meu jeito. Então o Senhor me transforma, o Senhor me ajuda, porque isso é uma escolha. A cruz é uma escolha. Ninguém escolhe a cruz. Um poeta dizia assim, eu dizia hoje cedo também. Um poeta dizia assim: é mais fácil morrer do que viver. E é verdade, porque morrer todo mundo vai morrer. Morrer aqui todo mundo vai, mas viver poucos vão. Viver é uma escolha. Viver é muito mais difícil. A morte um dia chega, você querendo ou não querendo. Agora a vida está aí e ela é uma escolha. A vida, viver é uma escolha sua. A todo dia, a todo momento, é uma escolha que você faz. Você pode sobreviver, mas viver é uma outra coisa, porque para viver precisa morrer. Olha, você que é adulto, aquele menininho que você era, lembra quando você era um menino? Lembra quando você era uma menina? Onde é que ele está? Graças a Deus, morto. Porque você só é adulto porque você matou o menino ou a menina que você era. Já pensou se você, agora adulto, chegasse aqui e se comportasse como uma criança?
Aliás, como é feio isso. Vocês sabem do que o padre está falando, você sabe disso dentro de você. Você chega num lugar, um velho de 70 anos se comporta como uma criança de 10. Isso é bonito? É horrível. Um dia um menino falou para mim assim: pai do céu, padre do céu, meu pai se comporta como uma criança lá em casa, eu sou o adulto, o que eu faço? E eu digo: sei bem como é que é isso, filho. Porque você, para viver, você precisa deixar morrer. Só vive de verdade nessa vida quem deixa morrer, quem é capaz de assumir cruz. O Senhor, Ele assumiu uma cruz para dizer para você: filho, eu vou para a cruz. Sabe por que eu vou para a cruz? Para dizer para você que eu não estou indo parar lá, eu estou indo para a ressurreição. Ele ressuscitou. Ele chegou no dia da ressurreição e disse: a paz esteja com vocês. Ele caminhava para a ressurreição e não para a cruz. Mas a cruz é uma passagem, então você precisa deixar morrer. O que é que precisa morrer, padre? Eu também falava hoje de manhã. Todo mundo que conversou comigo sabe, a primeira pergunta que o padre faz: o que eu posso te ajudar? Essa pergunta é difícil, é cruel. O que eu posso te ajudar? Porque você se compromete. Eu te desafio, segunda-feira você vai trabalhar, chegar no seu trabalho e chegar lá e dizer para a pessoa que mais detesta você, que você não dá certo, e dizer para a pessoa assim: o que eu posso te ajudar hoje? Como é que eu posso te abençoar o seu dia? O que eu posso fazer? Claro que primeiro ela vai achar que é uma pegadinha, mas depois, quando você mostra que realmente você quer fazer algo por alguém, você quer morrer para você e fazer algo por alguém, isso transforma o ambiente. Mas isso é uma escolha. A cruz é sempre uma escolha. Ele não foi para a cruz porque mandaram ele ir, ele foi porque ele escolheu. A cruz é sempre uma escolha. E a cruz é o significado da vida, é o motivo da vida, é pelo qual eu vivo. Quando não morre, não tem jeito. Como é difícil para um pai e para uma mãe olhar o menino ou a menina está sofrendo por alguma coisa, sei lá. O menino se apaixonou por uma menina, a menina não deu bola para ele. Você olha para ele, aí você fala para ele assim: não, você é o rei da casa, você é o bonitão, tem um monte de menina aí te esperando. Aí você fica cantando mentira pro coitado, ao invés de falar para ele assim: vai doer, filho, vai doer, já doeu em mim, vai doer, deixa doer, passa por cima dessa dor. Você vai encontrar acima dessa dor, você vai encontrar algo muito mais poderoso do que você iria viver nesse relacionamento. Quem estava na missa sábado, o padre disse isso: o sofrimento é que educa a alma. A cruz de Jesus não é uma brincadeira. A cruz de Jesus é uma verdade e vida. E nessa semana eu te convido a contemplar essa verdade. Quero te convidar a caminhar comigo essa semana. E é uma escolha tua. Você pode caminhar essa semana como sempre caminhou: venho, sento, escuto, vou embora. Talvez nem preste atenção em nada do que aconteceu. Se eu olho para a Semana Santa do ano passado, o que você tem? Você andou nas ruas? Você pode fazer isso, fazer a escolha de estar aqui, mas de não participar de nada. Mas eu te convido essa semana a andar comigo de verdade nessa semana, a fazer das experiências da sua vida, até porque essa pode ser a última Semana Santa da tua vida. Quem te garante que amanhã você não já nem aguenta essa? Pode ser a última. Não viva esperando com que as coisas aconteçam lá na frente. Viva sempre como for a última. Eu aprendi uma coisa com um santo chamado São Felipe Neri, e ele dizia, nessa ótica da cruz, ele dizia assim, porque São Felipe Neri ficou conhecido como santo da alegria. Ele era muito alegre. E aí alguém perguntava para ele assim: qual que é o segredo da sua alegria, São Felipe? E ele dizia assim: porque todas as coisas que eu faço como se fosse a última vez. Se eu vou tomar um café, é como se fosse a última vez. Se eu for beber uma água, é como se fosse a última vez. Isso me faz alegre. Sabe o que não faz a gente alegre? É a gente passar por cima das coisas, deixar acontecer, esperar a morte chegar na nossa vida, porque ela chega, e não entender que eu preciso morrer nessa vida para outras coisas, para que a vida verdadeira aconteça em mim.
Caminhe comigo essa semana. Deixa Jesus te transformar. Você não precisa de explicações. Se você deixar Ele te transformar, você não precisa de explicações. Ele é Deus. Ele sabe o que está fazendo. Basta você deixar Ele te transformar. Baixa tua cabeça um pouquinho. Deixa Jesus encher tua vida com o Espírito dEle, com o teu amor, com a tua graça. Fala: Jesus, eu quero que morra o ego em mim, morra eu, para que eu possa viver de verdade a vida que todo dia me espera para viver. A vida te espera todo dia. A morte nunca é o fim, a morte é o começo de tudo. Então pede para Jesus deixar morrer em você. Fala assim: Jesus, me ajuda a matar esse egoísmo que eu tenho, me ajuda a matar essa falta de paciência que eu tenho, me ajuda a matar, Senhor Jesus, essa falta de disposição que eu tenho. Oferece teus braços, tuas pernas. Fala: Jesus, fortalece meus braços, fortalece as minhas pernas, fortalece a minha mente, fortalece o meu coração, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tira da minha mente, Senhor, essa ideia de que eu não posso, de que eu não consigo, de que eu não sou capaz. Tira da minha mente essas ideias, deixa morrer isso. Deixa morrer, Senhor. Clama o sangue de Jesus sobre a tua vida. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, para te servir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, para te servir. Fica de pé, canta mais uma vez. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, para te seguir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Elevemos a Deus as nossas preces.